Obrigada. Agora vamos dar prosseguimento ao nosso evento e vamos discutir as propostas de trabalho de cada chapa para atendimento às deliberações do 9º COREP RJ. O COREP ele ocorre a cada triênio, e discorre sobre diretrizes a respeito da atuação e prática profissional do psicólogo. Essa é uma estratégia de construção democrática da gestão do sistema de conselhos. Assim, cada chapa terá a oportunidade de falar sobre suas propostas para atendimento às deliberações contidas no caderno de deliberações regionais do 9º COREP, que estão distribuídas em 3 grandes eixos. Organização democrática do sistema conselhos e aperfeiçoamento das estratégias de diálogo com a categoria sociedade. 2. Contribuições éticas, políticas e técnicas ao processo democrático de garantia de direitos. E 3. Ampliação e qualificação do exercício profissional no estado de garantia de direitos. Cada chapa terá 6 minutos para suas propostas e a ordem novamente foi definida em sorteio. Então a gente vai começar com a chapa 12. Boa noite. Vou fazer uma leitura para ser mais direitinho. No primeiro eixo, tem assim, uma das propostas: construir em âmbito regional aproximação e discussão com os profissionais psicólogos que atuam em RH. Qual a nossa ideia em relação ao grupo de trabalho? Unificar esses grupos de forma que eles tenham quase uma autonomia dentro do conselho, dentro dos seus trabalhos, ou seja, eles se aglutinam, eles votam quem vai ser o presidente da comissão, do grupo de trabalho, e passam a produzir a partir disso, dando suporte para o conselho, na orientação, no norteamento, o que é melhor para aquele segmento, ou seja, compreendemos que quem está de fato trabalhando naquele setor, naquele trabalho, é a pessoa mais qualificada para isso. Então a gente vai disponibilizar todo um espaço, toda uma estrutura do Conselho Regional de Psicologia para o pessoal do RH se organizar, se estruturar, se qualificar, se aprimorar cada vez mais. O outro fala: mobilizar permanentemente a categoria atuante no interior, realizar levantamento estatístico de demanda, projetando gradativamente a possibilidade para a implantação de uma subsede no Noroeste Fluminense. Criação de uma subsede do CRP na região dos Lagos, criação de uma subsede do CRP na região do Sul Fluminense. Pensando na descentralização do CRP, acreditamos na necessidade de todas as sub-regiões do Estado possuírem a sua subsede, assim como a ABEI e outras autarquias fazem. Mesmo que inicialmente criemos algumas dessas regiões um CRP itinerante. Mas a ideia é que o cara não saia lá de Angra dos Reis, lá de onde quer que seja, lugar longe, distante, Volta Redonda, Campos, para vir para cá, a gente pode ter uma estrutura perto deles. Ele vai de varriçar em colega nosso, para 4, 5 horas para chegar aqui no Conselho. Maior atuação do CRP na avaliação, acompanhamento e fiscalização das condições de trabalho do psicólogo. Como proposta nossa, iremos estreitar o contato com os órgãos de administração pública de todos os municípios, todos do estado do Rio de Janeiro, visando a divulgação do trabalho do psicólogo, abertura de campos de trabalho a esses profissionais e a melhoria de condições de trabalho e remuneração. Tem lugares que recebem montante onde o psicólogo exerce a função dele. O estreitamento das relações entre o sistema de conselho e as universidades do Sul Fluminense. A aproximação que faremos com a universidade não se restringirá ao do Sul Fluminense, será com todas as universidades do estado do Rio de Janeiro. No segundo eixo, garantir a permanência de psicólogos em equipes de acolhimento imediato em unidades referenciadas para o atendimento da demanda de abuso sexual ao nível emergencial e ambulatorial de saúde. Já estamos trabalhando nesse contexto. Estamos negociando com parlamentares a inclusão do quadro psicólogo nos DEANs, na delegacia e atendimento às mulheres, E na inserção dos profissionais psicólogos nos hospitais, dentro de proporcionalidade PPP, profissional por paciente, comum em outras profissões. Desenvolver políticas públicas de deflagração do conhecimento teórico psicológico para a sociedade, de forma a desmistificar a visão normatizante da psicologia. Uma de nossas propostas de campanha, lembrando que elas foram colocadas no site lá no começo do ano, será divulgado bem antes correto, É a de fazer uma campanha forte, por meio de veículos de comunicação, para divulgar o trabalho e o papel do psicólogo na sociedade. Do outro eixo, regulamentar a inserção do psicólogo na rede pública de ensino. Já está para ser votado a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, o projeto de lei 1863, que dispõe sobre a inclusão do psicólogo escolar na equipe técnica e pedagógica das coordenadorias regionais de educação.
estamos encaminhando outro projeto de lei que disporá sobre a criação do cargo de psicólogo escolar na rede pública municipal de educação. Ampliar a articulação da instituição, entidades e projetos sociais, parceiros que atuem com a população carcerária, promovendo a inserção do psicólogo com o objetivo de suporte, né, nesse espaço. E vem um questionamento. Vocês sabiam que o Brasil possui a 4ª maior população carcerária do planeta? Do planeta. Vocês já ouviram falar da Fundação Santa Cabrina? Ela é um estado que responde pelo processo de ressocialização de todos os apenados do sistema prisional. Em 2015, ano passado, né, óbvio, quando teve concurso público para lá, o diretor-presidente era o Jaime Melo de Sá. Inicialmente, segundo conversando com ele, não havia uma previsão de vagas para o psicólogo. Mas nós estamos mão de uma relação antiga, lá da época do sindicato, consegui, né, conversando com ele e outras pessoas, argumentar a necessidade da criação, e foi inserido no concurso público ano passado o cargo de psicólogo. Se vocês forem no Facebook do Movimento de Formação de Psicologia, poderão assistir depois um vídeo falando sobre isso. Diga o seguinte também, que o Conselho de Psicologia promova anualmente nos municípios fóruns, seminários, congressos, entre outros, com temas atuais buscando aprimoramento da prática profissional. Também consta no nosso rol de propostas, lembrando mais uma vez que estavam disponibilizadas antes dos COREPs, que o Movimento Radiofônico da Psicologia, no início do ano, né, logo antes do COREP, a criação de um projeto Educação Psi, concurso de capacitação para estudantes e profissionais de psicologia. Então, assim, estamos muito integrados, interagindo direto com essas propostas, muitas delas até já são viabilizadas. Queria lembrar mais uma aqui, se você for localizar, que fala sobre a nossa preocupação com essa estrutura, ou seja, foi feito um congresso, pagou-se uma fábula para se discutir o óbvio e projetar a tomada de decisão para uma coisa que, assim, nós que não temos a chancela de monarquia federal, já estamos fazendo para a psicologia, já estamos movimentando para o psicólogo. Psicólogo no programa de saúde da família, psicólogo na rede pública de educação, psicólogo na rede pública de saúde. Eu acho que assim, tenho certeza, essa dinâmica no conselho, divulgar, propagar, difundir, ampliar, gerando respeito e qualidade nos serviços de psicologia. Alexandre, obrigado. Obrigado a Vou você. passar para Chapa 11. Eu estive no COREP, no Congresso Regional da Psicologia, e foi muito bom estar lá, né? É muito bom a gente saber que a psicologia no Brasil é a única autarquia, o único conselho que produziu, que construiu, com dificuldades, uma forma democrática de participação. Há um espaço, está colocado o espaço e ele não é novo. Foi realizado o 9º Congresso Nacional da Psicologia e o 9º COREP. O Congresso Regional da Psicologia, ele acontece depois dos pré-congressos, que são muitas e muitas atividades realizadas, encontros, rodas de conversa, seminários, simpósios, em que os psicólogos podem ir produzindo suas propostas, como eles acreditam que deva ser gerida a psicologia. Nós, então, psicólogos brasileiros e psicólogos do Estado do Rio de Janeiro, temos essa possibilidade que nenhuma outra profissão tem, que é a de intervir diretamente na gestão dos conselhos. É muito interessante, e o dinheiro que se gasta ali certamente é um dinheiro absolutamente bem gasto, porque a gente retira o personalismo da gestão do conselho. Ela sai da mão de algumas pessoas iluminadas, de algumas pessoas que saberiam a rigor a verdade do que deve ser feito e do que não deve ser feito, e isso é compartilhado com o conjunto de psicólogos. Eu entendo que a nossa luta é por ampliar muito e muito e muito a participação das psicólogas e dos psicólogos nos congressos regionais. Das propostas do Congresso, queria lembrar que esse Congresso Regional da Psicologia aprovou
uma moção de repúdio à educação à distância. E queria comunicar aos psicólogos presentes que no dia 11 de março de 2016, o Conselho Nacional de Educação publicou uma nova política pública, resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, 11 de março de 2016, acessível a qualquer um de nós, publicou uma nova política pública para a formação universitária no país, admitindo integralmente a formação na modalidade educação à distância. Na minha apresentação eu não me referi a isso, vou só comentar que eu também faço parte da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, eu sou presidente, vem se manifestando continuamente contra a educação à distância, e o Congresso Regional de Psicologia aprovou uma moção que foi unanimemente aprovada no Congresso Nacional da Psicologia em Brasília. Então, não é verdade que nós, os psicólogos brasileiros, estamos alheios, ou os professores universitários brasileiros, estamos alheios a essa temática, a essa questão. Eu própria estive no Conselho Regional de Psicologia no dia 5 de agosto, sexta-feira passada, falando para um grupo de coordenadores como representante da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Estamos atentos e estamos em luta. Estamos atentos e estamos em luta contra a formação de psicólogas e psicólogos na modalidade de educação à distância. Em relação ao acolhimento da Chapa 11, em torno das deliberações do COREP, as deliberações do COREP coincidem exatamente com a plataforma política da Chapa Ética e Compromisso Social para Cuidar da Profissão. Avançar na interiorização. Os psicólogos presentes do grupo do qual eu participei, pude ouvir psicólogos de Macaé, pude ouvir psicólogos de Volta Redonda, pude ouvir psicólogos de Petrópolis, estavam no grupo em que eu estava participando e trabalhando. A colocação precisamos avançar em direção ao interior do Estado. E esse é um dado que vai ser cada vez mais presente e necessário. E é claro, mais e mais se formam psicólogas e psicólogos no interior do Estado do Rio de Janeiro. Amplia-se a formação de psicólogas e psicólogos no Estado do Rio de Janeiro e vai se criando uma demanda. Hoje, o Conselho já trabalha com os chamados grupos focais. Trabalham onde não temos uma subsede, e o Conselho Regional de Psicologia tem 4 subsedes em pleno funcionamento. 2 delas acabaram de ser reformadas para garantir a acessibilidade, que é a subsede de Nova Iguaçu e a subsede de Petrópolis. Avançar, então, temos a subsede de Campos, que já existe há muitos anos, não é necessário fazer uma subsede em Campos, ela já existe e ela já congrega professores e psicólogos formados na UENF e agora na UF de Campos. Então, as propostas e as reivindicações do COREP, elas coincidem com a plataforma que é avançar, um dos nossos pontos, avançar na regionalização. Ir ao encontro dos psicólogos e das psicólogas no interior do Estado do Rio. Isso já é feito. É preciso dizer que é uma CIRD, uma comissão intersetorial, intergestão das baixadas, das subsedes do Conselho Regional. Há um grupo que apresentou, aliás, o seu trabalho em um banner na Mostra da Psicologia. Então, se nós estivermos... Obrigada. Vamos passar a palavra agora para a Chapa 13. A Chapa Atitude Psi, Chapa 13, entende que o Congresso Nacional da Psicologia e os Congressos Regionais da Psicologia são espaços democráticos de produção de políticas públicas legítimos. E a gente, de maneira nenhuma, contestaria esses espaços. Ocorre que há uma instância que não é prevista, inclusive, na Lei 5766/71, que é a PAF, que filtra politicamente, de forma hegemônica,
todas as decisões que são tomadas no Congresso Nacional da Psicologia. Essas decisões são levadas à APAF e quem tiver maior poder político, leva. Isso é importante o psicólogo saber. O psicólogo precisa entender que muitas das propostas, das teses que ele lançou ao Congresso Nacional da Psicologia, são teses que só serão colocadas à prova se o Conselho Regional de Psicologia, da região ao qual ele pertence, tiver alinhamento político com o Conselho Federal de Psicologia. Portanto, é necessário repensar não o CNP e não os Congressos Regionais da Psicologia, porque são espaços democráticos, públicos, de participação efetiva dos psicólogos, mas precisamos rever a conjunção de forças que é estabelecida na APAF. A APAF, sim, funciona como um sistema de decantação de todas as propostas que são apresentadas no Congresso Nacional da Psicologia. Hoje, e quero dizer novamente a todos os psicólogos e psicólogas que estão nos vendo nesse momento, hoje, um Conselho Federal de Psicologia só consegue encaminhar, fazer valer as deliberações que são apresentadas no Congresso Nacional da Psicologia, se ele tiver a maioria dos conselhos regionais. Caso contrário, sabe o que acontece? A administração do Conselho Federal é engessada por todos os conselhos regionais que não se alinham politicamente com a gestão do Conselho Federal. Os psicólogos precisam saber disso. A gente precisa divulgar isso para os psicólogos e psicólogas. Eles não sabem, mas nós vamos divulgar isso para vocês. Em relação às nossas propostas, no que diz respeito às deliberações do 9º COREP, a gente tem aqui um conjunto de ações de gestão que estão ligadas aos 3 eixos propostos no 9º Congresso Regional da Psicologia. Eu quero destacar alguns. O primeiro deles é promover a autonomia administrativa das subsedes para que os psicólogos das regiões onde estão situadas não tenham que se reportar à sede. A outra é construir subsedes que já estão encaminhadas, ou que foram indicadas no 9º COREP, e pensar na possibilidade de criação de outras, dependendo da demanda de cada região. Agora ocorre que o Conselho Regional de Psicologia não pode esperar que o psicólogo vá até ele. É preciso que ele ande, é preciso que ele saia do seu castelo e vá em direção aos psicólogos e psicólogas desse estado. Senão, essa demanda não aparece. Não há uma geração espontânea tal qual ocorre em alguns segmentos da biologia. Nós não somos uma ciência ligada às ciências da natureza. A gente precisa ter sensibilidade e ir em direção ao psicólogo, coisa que em 12 anos isso não aconteceu. Não adianta aqui dizer que promoveram 30 eventos em 12 anos, que criaram postos ou possibilidades de trabalho. A gente não vê isso. A gente não vê isso. Porque se nós estivéssemos observando tal situação, nós não teríamos 2 chapas de oposição. Quero dizer também que nós temos uma preocupação muito grande, ainda relacionada a um desses eixos apresentados no 9º COREP, que diz respeito à formação acadêmica. A gente precisa, e a gente entende, que realizar reuniões periódicas com coordenadores, professores e supervisores para discutir as diretrizes curriculares nacionais do curso de psicologia que dizem respeito aos estágios e ao professor de psicologia é fundamental. Claro que a gente não pode desconsiderar, e nós não desconsideraremos, algumas entidades importantes, já consagradas, e eu estava em 1999 na Bahia, em Salvador especificamente, quando a ABEP foi criada. Os presidentes de conselhos à época são todos membros fundadores da ABEP. E a gente sabe a importância que a ABEP tem nesse cenário. A gente tem essa preocupação de dialogar com as entidades que pensam e que produzem saberes na psicologia. A Chapa Atitude Psi vai procurar cada uma dessas entidades. A gente precisa também discutir alguns pontos importantes. Eu quero ratificar a nossa posição em relação à preocupação que temos no que diz respeito a piso salarial e carga horária máxima semanal. Além da preocupação que nós temos, e me parece que, apesar da tentativa da representante da Chapa 11 responder que o Conselho Regional de Psicologia, o Sistema Conselhos, se preocupa
com a formação em psicologia na modalidade à distância, me parece que se essa preocupação existe, ela é tímida ou ínfima, porque o projeto corre a passos largos no Congresso Nacional. E a gente sabe a que interesse serve esse tipo de ação. Nós defendemos uma formação presencial. Aliás, nós já tivemos no passado uma quebra muito grande quando o sistema de créditos, quando o sistema seriado foi transformado em sistema de créditos, esvaziando a possibilidade de resistência dos alunos nas universidades, esvaziando a possibilidade de organização política dos professores. E nós estamos agora, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos novamente sofrer um baque muito grande. Qual é esse? Deixar os psicólogos em casa e terem uma formação digital. Onde estarão as relações necessárias na nossa profissão no que diz respeito à formação acadêmica? Obrigada. Agora a gente vai passar para o nosso último momento das perguntas da plateia. Nesse momento, cada encabeçador responderá 2 perguntas, que serão selecionadas por sorteio, que eu vou fazer aqui na mesa, e cada chapa terá um tempo máximo de resposta de 2 minutos para cada pergunta. Eu queria pedir para alguém trazer as urnas para a gente poder sortear aqui. Eu vou sortear a segunda de cada urna. Agora eu vou fazer um outro sorteio. Essa é aleatória chamada. Não temos ordem de resposta. Certo? Estou seguindo recomendação. Posso responder 2, responder mais? Se eu estar certo, 2 de cada. Vou responder 2 de cada. A pergunta é para a chapa 11. Pode ler o nome da pessoa? Na ficha tem o nome. Eu sei, mas... Claro. No debate para o Conselho Federal de Psicologia, o apresentador, o moderador, lia a pergunta, dizia o nome, inclusive o CRP da pessoa e o Estado. Exatamente. Tá? A pergunta de Fabiana Guimarães, LF Guimarães, CRP 0549030. Chapa 11, a pergunta. Como a Chapa 11 pode se intitular ética se sua campanha está sendo realizada de forma desleal, se aproveitando de atributos e prerrogativas da atual gestão para se promover? Então, Fabiana, a chapa ética e compromisso social para cuidar da profissão, a chapa 11, é honestamente constituída por um grupo de atuais conselheiros do Conselho Regional de Psicologia. E isso é absolutamente legal e legítimo. A sucessão dos conselhos habitualmente tem sido feita dessa forma. A não ser quando a gente tem situações como a que aconteceram, lamentavelmente, no ano de 2003, em que uma chapa inteira, uma gestão inteira é destituída pela convocação e pela aprovação de uma assembleia de psicólogos e psicólogas que estavam ali presentes. Nesse momento, a gente não tem, então, que no próximo etapa haverá uma tentativa de sucessão dessa chapa. Nosso processo é um processo absolutamente leal, absolutamente legítimo, absolutamente legal. Nós somos uma chapa que continua uma chapa e avança acrescentando uma outra força, como na apresentação da chapa foi colocado aqui. Então, estamos muito tranquilos, porque não nos aproveitamos de absolutamente nada. É porque temos princípios comuns, princípios que compartilhamos. É por isso que estamos juntos. E é por isso que
que pretendemos ser a próxima gestão do Conselho Regional de Psicologia. Obrigada. Próxima pergunta é para a chapa 12, sem nome. Como a chapa 12 julga poder atualizar e orientar psicólogos, entendendo que esta função pertence à universidade, especificamente à Faculdade de Psicologia, a pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Boa noite. Obrigado pela pergunta. Mas antes, eu vou fazer um pequeno comentário. A professora Divina há pouco falou que ano a ano se amplia o número de psicólogos que saem para o mercado de trabalho. Mas numa situação inversamente proporcional, diminui o mercado de trabalho. E fico preocupado com isso. Outra coisa, essa linearidade, né, de direitos e deveres. A Helena há pouco também falou que foi semana que só fez um debate no conselho, né, e ela está representando uma associação. Ou seja, eu, né, minha chapa, pedi um espaço, não pode, porque eu faço parte do movimento. A chapa dela pode, porque ela é de uma associação. Então, assim, eu não vejo, perdoe, professor, eu não vejo coerência. Não vejo coerência nenhuma nisso. Então, assim, eu tento espaço, não posso. E outra coisa, vocês acessam o cadastro, chamam todo mundo, aparece 15, 30, 50. Eu não tenho acesso ao cadastro, eu não posso fazer convite, eu não tenho como chegar à categoria. Então, essa horizontalidade de direitos, essa igualdade, eu não consigo vislumbrar. Quanto à pergunta, o que acontece? A gente não vai dar curso de capacitação de qualificação técnica, né? A gente não vai dar o curso de formação de psicologia. Existe em outros estados da federação esse tipo de serviço, ou seja, a gente traz o psicólogo para atualizar. Porque eu falei do exemplo, eu estudei, sou formado há 27 anos. Muitas coisas que acontecem hoje não existiam naquela época. Então, vamos trazer o psicólogo para ele se atualizar. Um psicólogo que se formou, ele faz o concurso público, recém-formado, vai trabalhar na área hospitalar. Ele está qualificado para aquilo? Está preparado para aquela área? Não, não está. Ele não conhece a engrenagem, com o sistema, não conhece as estruturas. Provavelmente, eu vou falar da psiconeuroimunologia, porque é ensinado nas faculdades de medicina, e eu não sei se são ensinados na faculdade de psicologia. Então, é essa a ideia nossa. Queremos oferecer para a sociedade um serviço de excelência. Então, a gente pode melhorar, ajudar e auxiliar nesse profissional que teve uma formação rápida, num período, 2, 3, uma matéria ou outra, mas que não está propriamente dono daquele saber. Nós vamos melhorar o serviço que estamos oferecendo à sociedade através do Conselho Regional de Psicologia. Oi. Próxima pergunta. Para a chapa 13, sem nome também. Qual a meta a ser cumprida em relação à psicologia hospitalar? Tem algum representante na chapa desta área? Bom, a pessoa não se apresentou, mas eu gostaria de me dirigir a ela com bastante tranquilidade, dizer que nós temos, como eu mencionei anteriormente, propostas, na verdade, ações de gestão, nas áreas diferenciadas da psicologia. E temos uma área chamada Área de Assistência à Saúde Hospitalar, onde a gente apresenta basicamente 5 propostas. Eu não quero me alongar em cada uma delas, porque não tenho tempo para isso, mas gostaria de destacar a presença da nossa chapa de uma psicóloga chamada Márcia Natal. Ela é psicóloga-chefe do setor de psicologia hospitalar do Hospital Federal de Bom Sucesso. Ela está com uma tarefa bastante importante no nosso grupo, no nosso coletivo, que é mobilizar os psicólogos que trabalham no setor público, nos hospitais públicos de âmbito federal, estadual e municipal, e também entrar em contato com os psicólogos que trabalham na rede privada. A gente tem uma tarefa hercúlea, muito grande, mas muito gostosa de ser cumprida. A Márcia sabe da responsabilidade que ela tem, ela sabe que a tarefa não vai ser fácil, mas a gente conta com a presença dos psicólogos que queiram colaborar com um grupo de trabalho que vai ser criado no Conselho Regional de Psicologia. A gente entende também uma diferença paradigmática importante, no sentido de não apresentar inicialmente uma comissão
e denominá-la Comissão de Assistência à Saúde Hospitalar de início. A gente vai compor grupos de trabalho para que o máximo possível de psicólogos possa fazer parte dele, e quando nós adquirirmos musculatura e conhecimento suficiente para que esse grupo de trabalho se transforme numa comissão, ele será transformado, será reconhecido publicamente, será publicado em diário oficial a criação da comissão, e nós vamos partir para um trabalho muito importante nesse segmento, que me parece mais um abandonado pela gestão ética e compromisso social há 12 anos. Próxima pergunta para a chapa 13 novamente. Não tem nome, anônimo. Qual a plataforma política para a área de psicologia clínica? Novamente, eu queria me dirigir à pessoa que fez a pergunta para dizer para ela que nós temos uma preocupação muito grande com a área clínica. Se nós pudéssemos identificar a gestão ética e compromisso social ao longo desses 12 anos, nós poderíamos dizer claramente que é uma gestão que nunca contemplou essa área. A gente não tem nenhum registro de eventos que possam contemplar as diferentes abordagens na área clínica. A gente tem uma proposta, nós temos várias propostas, uma delas é fazer pelo menos 2 eventos anuais, contemplando cada abordagem clínica que nós conhecemos em psicologia, e avançar um pouco mais. Se vocês não sabem, eu queria comunicar isso aos psicólogos que estão nos assistindo, na gestão em que nós fomos presidentes, nós conseguimos reconhecer uma técnica importante que é utilizada por todos os psicólogos no Brasil inteiro, que é a hipnose. Foi na nossa gestão que a gente levou a Brasília a possibilidade de reconhecer a técnica e conseguimos. Foi muito difícil, não foi fácil. A gente vai cumprir essa função também. Nós vamos trabalhar priorizando as demandas que os psicólogos clínicos têm. Uma delas, importante em relação à assistência de saúde particular, a gente sabe que o psicólogo é remunerado com um valor muito ruim do serviço que ele presta, não é, ao cidadão. A gente sabe que é muito ruim, a gente precisa ter força política para transformar essa situação, e a gente vai trabalhar com isso. E, já de antemão, quero convidar o Sindicato dos Psicólogos para caminhar junto com a gente nessa tarefa. Vai ser uma tarefa difícil, mas espero que essas 2 entidades, Conselho Regional de Psicologia na gestão Atitude Psi, chapa 13, e Sindicato dos Psicólogos, possam atuar em conjunto e mudar a situação que há 12 anos se verifica no estado do Rio de Janeiro sem qualquer mudança. A próxima pergunta é para a chapa 11, de Aenes Fernandes. Quais foram as últimas realizações no período de 12 anos? Ou 11? Não sei se é 2 ou 1. 11 anos para a melhoria do trabalho do psicólogo que justificou a reeleição. Então, muitas ações foram feitas da seguinte maneira: abrindo espaço, tanto o movimento nacional Cuidar da Profissão, quanto a chapa Ética e Compromisso Social no estado do Rio de Janeiro, vem abrindo um caminho no campo das políticas públicas, estando presentes nos organismos governamentais, estando presentes nos fóruns de discussão. E, com isso, parece que o país conhece, e conhece muito bem a psicologia, porque é surpreendente a quantidade de abertura de postos de trabalho. Em 2004, eu era de uma comissão gestora no Conselho Regional de Psicologia, e recebemos, no início de 2004, um grupo de psicólogos do Conselho Tutelar. Batiam a porta e perguntavam: o que faz um psicólogo no Conselho Tutelar? É claro que essa resposta não está dada. Não há curso que vá definir qual é a boa prática, como é que a gente trabalha na diversidade de postos de trabalho.
Tudo que nós podemos fazer enquanto autarquia é chamar psicólogas e psicólogos para discutir, para pensar, para imaginar, para propor, para testar, avaliar aquilo que foi feito. E muitos postos de trabalho foram abertos no Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no SUS, hoje, lamentavelmente, sob risco, os dois sistemas. Muito espaço foi aberto no campo da educação, ainda que a gente não tenha uma política pública que inclua nominalmente os psicólogos. Mas o Conselho Regional de Psicologia fez um evento em 2015, que era um seminário de psicologia e educação, que reuniu mais de 200 pessoas e haviam psicólogos de muitos municípios do estado do Rio de Janeiro. Este ano foi, de novo, feito o segundo seminário de psicologia e educação, com uma quantidade enorme de pessoas inscritas, com publicação dos trabalhos que foram apresentados. Em Minas Gerais, no dia 5, vou concluindo, o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais me informou que tinha feito uma mostra de psicologia escolar. E, surpresa, muitos municípios estiveram presentes, gestores dos municípios, conclamando, informando e trocando informações sobre a psicologia escolar. A última pergunta, para a chapa 12, de Roseli Goffman, CRP 2499. Qual a sua atividade profissional e experiência na área de gestão de sistema e conselhos? Se existe essa experiência, de quando é? Roseli, boa noite. E muito obrigado pela pergunta. Mas antes, vou fazer um pequeno comentário. O colega acabou de falar agora que muitos foram feitos por causa que vocês participaram de reuniões regionais. Então, assim, parece que tem uma sequência. Vocês foram à reunião, aconteceu alguma coisa, esses espaços de trabalho foram criados, quando foram definidos. Vocês, depois de 12 anos, no segundo seminário, em 12 anos, eu estou falando, eu aguardei a sua fala com todo respeito, professora. Não é? Então, assim, fica difícil a gente falar de um professor que cuida, que gera, que definitivamente muito pouco ou nada fez para gerar mercado de trabalho. E aí, respondendo a pergunta, vou aproveitar um pouco até da minha introdução, eu fui gestor da 9ª plenária, né? 98, 99, 2000, mas isso. Ao mesmo tempo que eu era presidente do Sindicato de Psicólogos, e fui também diretor da Federação Nacional de Psicólogos. Nesse período, repetindo, nós criamos as clínicas que hoje atuam no Detran, elas não existiam. Foi um mercado vasto de trabalho. A gente criou os espaços para psicólogos da Polícia Militar, na Polícia Civil, os oficiais psicólogos, que não existia. Tivemos concurso público, são 18, 19 anos, em pelo menos 32 municípios na época a gente conseguiu concurso público. A gente tinha articulação com a Leste, com a Câmara de Vereadores de vários municípios, para poder gerar e produzir esse trabalho da gente. Teve uma época um deputado, que eu nem sei se ele existe mais, Noel de Carvalho, ele tinha introduzido quase 4 mil empregos na área de educação para a gente. Aí depois perdeu o mandato dele, não sei o quê. E assim, trabalhávamos intensamente. O professor Carlos lembrou da nossa gestão, a gente não era do privativo do psicólogo a hipnose. Criamos a Câmara de Debate, discussões, evoluímos, avançamos. A professora Ana Boca era contrária a essa proposta, relutou, mas conseguimos articular e vencer. Então, assim, são espaços... Faltam 15 segundos ainda no meu. O senhor acabou primeiro. Ela falou 2 minutos e 45, eu estou no 2 e 5, então tinha mais um cadinho de tempo que ela. Então, assim, foram muitos trabalhos, muitas articulações, muitos contatos com muitos municípios e com a Assembleia Legislativa o tempo todo. A gente discutia com o pessoal da Fijante, discutíamos material, com toda essa estrutura para quê? Cada vez mais inserir o psicólogo.
Então, fechando. Em sendo eleito, assim, né, a proposta nossa, guardando o voto de vocês, o que é fato? Inevitavelmente, Volta Redonda e Friburgo terão subsede. E a gente vai fazer um trabalho muito grande com psicologia de emergência e desastre. Uma área gigantérrima de trabalho para ser feita, para ser ampliada, e que é quase que inexplorada aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela tem uma repercussão a nível Brasil, mas aqui não existe praticamente nada nesse setor. Então, conto com o voto de vocês para mudarmos definitivamente a psicologia. Nossa proposta de metamorfose é transformar a psicologia no que ela é de verdade. Boa noite, obrigado, fiquem com Deus. Antes da gente finalizar, um último informe é que a votação será online de 24 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, até 5 horas da tarde do dia 27 de agosto. Nas sedes e subsedes, haverá postos de votação exclusivamente no dia 27. Boa sorte a todos os candidatos, obrigada a todos pela presença.